É impossível um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E é essa comparação que Jesus usa para se referir aos ricos e à salvação. E já adianto que a teoria da agulha ser algum lugar onde os camelos passavam com dificuldade está errada. Mas então os ricos não poderão ser salvos? A passagem em que Jesus faz essa comparação envolve o jovem rico, que chega a Jesus perguntando o que ele precisaria fazer para ser salvo. Em Lucas 18:20, Jesus responde: Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o jovem disse: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Jesus então diz ao jovem que lhe falta uma coisa: vender todos os seus bens e doar aos pobres. Vendo Jesus que o jovem ficou claramente triste com a resposta, diz a tão famosa frase sobre os ricos: É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa passagem é muito polêmica e muitos levam ela no sentido literal, que é uma interpretação errada, assim como outra interpretação famosa sobre um lugar chamado agulha por onde os camelos passavam. Essas fendas, que dizem se chamar também de agulhas nas paredes das cidades, datam do século XVI, mais de 1000 anos depois do ministério de Jesus. Portanto, não foi o que ele quis dizer. O que Jesus de fato usou nessa passagem foi uma hipérbole, que é uma figura de linguagem onde se usa o exagero para enfatizar algo. Fazemos isso hoje, por exemplo, quando dizemos que estamos morrendo de fome, mas quando na verdade estamos apenas a poucas horas sem comer e estamos sentindo fome e não morrendo de fato. O problema da riqueza, que fica claro nessa história, não é a riqueza em si, mas o excesso de orgulho que o ser humano pode ter por causa dela. O fato é que o preconceito por classe social sempre existiu. Alguns criticam os pobres e se orgulham demais da sua riqueza, mas outros sentem-se mais dignos de salvação por serem pobres e criticam os que têm riquezas. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Nos tempos bíblicos, quando alguém era pobre ou até mesmo doente, era visto como pecador, que estava sendo punido. Hoje, os ricos são olhados por muitos que nem os conhecem como pessoas desonestas, só por terem dinheiro. E nenhum dos dois grupos tem base bíblica para seus argumentos. Jó passou pela pior das provações e não tinha pecado. Em contraponto, depois de tudo, Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. E o que dizer de Salomão, que Deus encheu de riquezas como nenhum outro homem na face da terra? Jesus usou essa comparação para nos mostrar que o problema não é termos riqueza. O problema é quando o dinheiro nos tem. E da mesma forma, pessoas que não são ricas podem cometer o mesmo pecado desse jovem, quando buscam o evangelho com interesse apenas nas bênçãos que Deus pode dar, ou quando deixam de buscá-lo porque não estão sendo abençoadas, ou ainda quando dizem que não têm tempo para Deus porque precisam trabalhar e cuidar de suas coisas. Estejamos atentos. Ao ler a palavra, precisamos, antes de tudo, examinar a nós mesmos.